Olá, paz do Senhor, tudo bem? Minhas amadas, hoje nós estamos preparando o nosso estudo de Guardiã do Lar, né, como nós já temos estudado. Hoje nós estamos já no 12º dia e o Senhor é bom e tem nos ajudado. E eu louvo ao Senhor por todas essas coisas que Ele tem feito, né, para conosco. E aqui, hoje, nós vamos falar do medo. E o que é o medo, exatamente? O dicionário, ele vai dizer assim, que o medo é um estado afetivo suscitado pela a consciência do perigo. Então, quando nós estamos pensando que vai acontecer alguma coisa, quando nós nos sentimos ameaçadas, então nós ficamos com medo. E também o medo, ele pode vir como um temor, como uma consciência de alguma coisa que pode acontecer. Só que esse medo, quando ele fica muito fora do limite, ele se torna uma ansiedade, ou ele se torna até um pânico. Então ele se torna algo prejudicial. E é por isso que é tão importante nós estudarmos sobre ele e ver o que a Bíblia, o que o Senhor Deus fala desse medo, né, para nós, como que ele trata desse medo. E aqui nesse estudo, que o fundamento maior é nós aprendermos a guardar o nosso lar pela prática da palavra de Deus, pela prática do ensino da palavra de Deus para os nossos filhos, principalmente, né, os nossos filhos que dependem da oração, da intercessão e da orientação nossa. Então eu vou ler aqui os Salmos 27:1, que vai falar alguma coisa sobre o medo. Ele vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então este aqui é um salmo que ele já vem dizendo para nós. Aqui o salmista, ele faz um questionamento, que como ele crê e sabe que o Senhor é a luz e a salvação dele, não há nenhuma necessidade dele ter medo. Ele não precisa ter medo de ninguém. E eu quero também trazer Hebreus 13:6. Hebreus 13:6 vai dizer assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei. O que pode me fazer o homem? E esse Hebreus aqui 13:6, quando ele está falando disso, ele está trazendo uma menção daquilo que foi escrito em Salmo 118, né? O Salmo 118, o 5 e o 6 vai dizer isso. O 5 vai dizer assim: invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei. Que pode me fazer o homem? Então, Salmo 118:6 e Hebreus 13:6 está dizendo a mesma coisa. Então, que não há necessidade de ter medo. Eu gostei aqui de ler já no Salmo 118, versículo 5 também, porque ali ele está dizendo que invocou o nome do Senhor durante o tempo da angústia. O que é angústia? Angústia é quando você está com aquela situação difícil que você não está conseguindo controlar o teu sentimento. E ali o Senhor veio, ouviu a oração e pôs ele num lugar largo, quer dizer, pôs ele num lugar abastecido de segurança. Então, isso traz aqui para nós assim uma libertação desse medo, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. E ainda tem Provérbios 29:25, que diz assim: o receio do homem, quer dizer, o medo do homem, a preocupação do homem em relação ao perigo, armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em lugar em alto retiro. Provérbios 29:25. Então eu fiquei assim feliz enquanto eu estava aqui preparando e estudando sobre esse tema do medo, porque muitas são as nossas inseguranças na criação dos nossos filhos, no tratamento, nas preocupações diárias daquilo que a gente tem. Por exemplo, quando os filhos vão crescendo, os medos vão mudando, né? Porque no início a gente tem medo de como cuidar, de como alimentar, e vai. Depois eles vão crescendo, a gente vai ficando com medo das escolas, para onde eles vão. Quando eles estão já, né, numa fase de aprendizado, a gente já vai ficando com medo das notas, dos amigos, se eles estão no caminho do Senhor ou se eles estão fora. Depois vem a preocupação quando eles começam
a se conhecer e a querer namorar ali na adolescência. E já começa. E os filhos, ao contrário, eles já vão tendo medo do quê? Medo de ficar longe dos pais, medo de não ser aceito, medo do bullying. E eles vão tendo os medos deles. E os pais também vai ter outros tipos de medo, como medo de perder o emprego, medo das finanças não ser o suficiente, medo de alguém ficar doente, medo de violência, medo dos filhos serem maltratados onde eles estão. Então, assim, se a gente for ver, existem vários tipos de medo e não são medos, assim, digamos, desnecessários, porque são situações que realmente a gente tem que ficar de olho. Só que essa palavra aqui, ela está nos alertando que o ficar de olho não é necessário trazer para nós uma preocupação exagerada acerca disso. Que nós podemos sim descansar, porque o Senhor está conosco e não precisamos ter medo. Eu gosto aqui também de pensar que é uma tarefa muito difícil, né? Nós sabemos disso, porque é uma jornada, a vida é uma jornada. E essa jornada, principalmente para nós que queremos e precisamos, né, e almejamos morar no céu, é uma jornada que precisa de diligência diária. E nós queremos toda a nossa família no céu. Então, assim, é muito cuidado, é muita... E nós andamos e caminhamos no meio de muitas pessoas, com muitos perfis, muitas personalidades, diversos níveis de caráter. E tudo isso faz parte da formação e da nossa conduta. E fazer essas escolhas diárias gera medo. Mas a palavra do Senhor, se nós lemos em Josué no capítulo 1, quando o Senhor Deus vem ali e fala com Josué, depois que Moisés morreu, ele vai dizer ali do 1 até o versículo 9, ele vai falar várias vezes, seja forte e corajoso, não tem mais. Seja forte e corajoso, não tem mais. Então, assim, por quê? Porque Josué, ele tinha que atravessar o povo. Então, ele tinha que passar... Eu vou abrir aqui para a gente ler, que é rapidinho. Ele tinha que atravessar, ele tinha que fazer uma jornada. Então, se nós começarmos a pensar nessa história, que a nossa vida é uma jornada, porque nós pegamos a jornada dos nossos filhos de bebês, de criança, pré-adolescência, adolescência, juventude, né, e depois a fase adulta. Mas é uma jornada que nós precisamos conduzi-lo. Então o Senhor chega e fala para Josué: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, pois todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aqui eu li Josué 1, do 1 ao 9. E eu grifo aqui assim, porque ele fala: ninguém te susterá todos os dias da sua vida. Então eu grifei: todos os dias de sua vida. Assim serei contigo. Grifei também, isso está no 5. Não te desampararei, nem te deixarei. Também está no 5. No 6 ele fala: esforça-te e tem de bom ânimo. E depois herdar a terra. Para herdar a terra, nós queremos deixar uma herança, né? E aí depois no 7 ele começa: tão somente esforça-te. E aí no final ele fala assim, no final do 7, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Então, se eu preciso prudentemente me conduzir, então eu vou estar no caminho certo e eu vou conseguir conduzir os meus filhos no caminho certo. E aí ele fala no 8, não te aparta do livro da lei. E ele diz assim, porque então farás prosperar o teu caminho. E aí novamente ele fala no 8, prudentemente te conduzirás. E aí no 9 ele fala, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes. E não pasme, não tenha medo de novo. Nem te espante, quer dizer, não se assuste. Não, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, nesse dia de hoje, minhas irmãs, eu tenho esta palavrinha para passar, né? Para nós aqui estudando sobre o medo, que nós não precisamos ter este medo. Preocupações, diligência, cuidado, sim. Temos que ter, temos que buscar a presença do Senhor diariamente para não cair no erro. Mas não precisamos passar noites acordadas com ansiedade, com desespero, com inquietação, porque a palavra nos garante que nós não precisamos ficar dessa maneira, porque o Senhor nosso Deus está conosco, nos ajudando e nos livrando de todo o mal. E aqui no final tem um grifo da autora que diz, Senhor, por favor, concede aos meus filhos a segurança do teu amor e da tua proteção. Eu entrego em tuas mãos os meus medos e os medos deles também. Então, que nós possamos, nesta oportunidade, orar pela nossa vida, pelos nossos filhos, entregando todas as nossas ansiedades, né? E existe, assim, vários outros versículos, eu separei aqui apenas alguns, para que você pudesse aí, junto comigo, orar e reduzir, né, esse tipo de sentimento na sua casa, na sua vida e na vida dos seus filhos. Amém? Eu aguardo você no próximo vídeo, porque nós estamos aqui estudando, já estamos no 12º dia, e é um estudo de 35 dias, então ainda temos uma jornada para aprendermos, para caminharmos junto neste projeto aí, deste estudo de Guardiã do Lar. Amém?